No vídeo de hoje, trarei 5 princípios que um católico deve seguir na hora de escolher os seus candidatos, principalmente nesse ano em que estamos em ano de eleição presidencial. O primeiro grande princípio é a defesa da vida humana em todas as fases, desde a concepção até a morte natural. Ou seja, devemos procurar um candidato que defenda a vida humana desde a sua concepção, que para ele a pessoa possui dignidade desde o momento da concepção, ou seja, alguém que não é a favor de doutrinas como o aborto ou, tantas outras. Da concepção até a morte natural, quando a igreja diz isso, está dizendo em casos como, por exemplo, a eutanásia, que é algo totalmente contrário à fé e à moral da igreja. Segundo, honestidade pública, ou seja, deve ser um candidato que rejeite a corrupção, abuso de poder e mentira deliberada. Candidato que vive na mentira, que vive ligado à corrupção, ligado a casos de corrupção, ele não deve ser uma escolha. Terceiro princípio, a promoção do bem comum acima de interesses partidários ou pessoais. Ou seja, para a doutrina católica, o que vale é o bem comum. Ou seja, aquilo que é tomado como decisão em favor do bem comum de toda a sociedade. Não somente de políticos que pensem apenas em interesses partidários ou pessoais. Políticos que tenham medo de ir, contra pautas do seu próprio partido. Que tenha medo de tomar uma decisão que vá contra o interesse do seu partido ou contra o interesse pessoal, não visando assim o bem comum. Quarto princípio, proteção dos pobres, vulneráveis, trabalhadores e excluídos sociais. Então, a doutrina social da igreja nos manda a cuidar dos pobres, vulneráveis, trabalhadores e excluídos sociais. Claro que, para isso, a igreja nos diz para tomarmos cuidado, principalmente com doutrinas como o comunismo, ateu ou materialista, que não protege os pobres e vulneráveis, apenas os faz de instrumento para alcançar o poder. Então não estão preocupados em acabar com a pobreza, com a desigualdade, dar moradia a quem precisa, trazer uma dignidade aos trabalhadores e aquelas pessoas que são excluídas da sociedade. Estão apenas fingem, de forma superficial, que estão ali protegendo os pobres, mas estão apenas utilizando os pobres como instrumento para chegar ao poder, para roubar e para ter o domínio ali da população. Você continua deixando o povo pobre e joga migalhas ali para o povo, dizendo que está ajudando os pobres enquanto enriquece, enquanto enche o bolso com dinheiro público. Quinto, respeito à liberdade religiosa, dignidade da família e direitos fundamentais da pessoa. Respeito à liberdade religiosa. Todas as religiões têm o seu lugar. E todas têm o seu direito de opinar. Então sabemos que nenhuma religião possui princípios totalmente compatíveis umas com as outras, porque se fossem compatíveis não seriam várias religiões, mas apenas uma. Então, cada religião deve ter a sua liberdade de expressão. Por exemplo, um cristão tem todo o direito de fazer a sua crítica filosófica, teológica, por exemplo, contrária à doutrina, por exemplo, espírita. Da mesma forma, o espírita tem o direito de criticar a doutrina cristã. Atualmente, no Brasil, você
pode ser processado se alguém te filmar fazendo uma crítica a uma doutrina religiosa de outra religião. Isso não é liberdade religiosa. Liberdade religiosa é ter o direito de opinar. Então, se a minha religião discorda daquela, eu tenho o direito de opinar, da mesma forma que o outro tem o direito de opinar. Eu não posso desrespeitar aquela religião, nem aquela pessoa que é adepta àquela religião. A dignidade da família. A família tem o direito de educar os filhos. Tem o direito de dar uma educação moral e religiosa aos filhos. O Estado não pode, né, coibir isso. Não pode proibir a família de dar uma educação moral, né, digna aos seus filhos. Então, que proteja a família. Por isso, a igreja condena ideologias como, por exemplo, a ideologia de gênero. Direitos fundamentais da pessoa, ou seja, que valorizam os direitos fundamentais da pessoa humana, direito à saúde, à educação, à alimentação, assistência religiosa e tantos outros direitos fundamentais da pessoa humana. Ah, mas se um candidato não tiver todas essas qualidades, o que eu devo fazer? Procurar aquele que melhor se encaixa dentro desses princípios. É claro que esses não são os únicos princípios que norteiam a nossa fé, que norteiam a nossa decisão política. Eu só citei 5, né, os 5 que eu acho essenciais hoje dentro da pauta política. Então, um católico que vá contra esses princípios está traindo a fé da igreja. A partir do momento em que você é contrário à fé da igreja, você automaticamente, né, está se excluindo da igreja. São aquilo que nós chamamos de, né, excomunhão automática. É claro que quando a pessoa não tem conhecimento da doutrina social da igreja, é claro que isso, né, é levado em consideração. Mas conhecendo a doutrina social da igreja, sabendo aquilo que a igreja pensa a respeito da vida social, né, você tem o dever de seguir a igreja como católico. Ah, mas eu não quero seguir a igreja, então deixe de ser católico. A partir do momento em que você coloca na sua vida a frase eu sou católico, você deve seguir a doutrina católica. Você tem direito de ser o que você quiser, mas se quer ser católico, tem que seguir a doutrina católica, seguir aquilo que a igreja nos convida a seguir. Então, esses são os 5 princípios básicos que um católico deve levar em conta na hora de escolher os seus candidatos. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos católicos que precisam ouvir isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.